Mateus capítulo 8, se tiver com sua Bíblia, versículos 14 e 15 apenas. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Assim nos diz o texto sagrado. Esse episódio ele está também narrado no Evangelho de Marcos e de Lucas, os três evangelhos. Eu vou ler na apresentação de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Pai querido, obrigado por esse momento. Depois de aleluia, aleluia, querendo te adorar, estamos aqui te louvando, te adorando, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, quando retornamos aqui, mais uma quarta-feira, ó Pai. E aqui eu me coloco na tua dependência, ó Deus. Porque, ó Deus, eu me sinto assim como um mensageiro, um vaso em tuas mãos, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. O Senhor já vem falando através dos louvores, através das leituras, testemunhos. E agora, ó Pai, a tua palavra, ó Deus, que é um ponto culminante, é um ponto alto deste culto, ó Pai. A revelação, ó Pai, sagrada para nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque essa experiência da sogra de Pedro, do apóstolo Pedro, ela é significativa, ó Deus, e tem lições para nossas vidas ainda hoje. Ela foi restaurada, ó Pai, e ela levantou-se para te servir. Ajuda-nos, ó Deus, também, ó Pai, para cada dia restaurado por Ti, ó Pai, reconhecendo Tua grandeza, Tu que és o autor da vida, o dono de todas as coisas, possa também assim estar nos restaurando, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra. Fala conosco aqui, aos irmãos que estão presencial. E também pedimos, ó Deus, dos irmãos que estão online, estão aí no seu celular, ou quem sabe na sua televisão, em casa, no quarto, onde estiver, ou até mesmo no trabalho, que o Senhor possa alcançá-lo, ó Pai, através da Tua mensagem. Teu Espírito Santo, fale conosco. Tu és o Deus que quer salvar e salva, ó Pai. O Senhor veio com essa missão de curar, de salvar, de ensinar o que havia perdido, ó Pai. Obrigado, porque para o Senhor não há casos perdidos. Tu és o Deus que faz o milagre, ó Pai. E todos nós que estamos aqui somos gratos a Ti, ó Pai, e queremos Te servir na beleza da Tua santidade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, eu tive uma experiência na minha vida, uns 2 anos atrás. Eu fui acometido com a gripe. Eu estava trabalhando aqui na Elisa Cabral, num bazar, a igreja muito envolvida, a gente trabalhando, vendendo as coisas. E ali eu me senti não muito bem, já no final do expediente. Mas eu havia ainda de pregar, eu estava pregando numa congregação, era aniversário, alguma coisa assim, eu seria o pregador. E eu ainda pensei em chamar outro irmão, e até convidei, mas esse irmão também parece que não podia. E eu disse, tem que ser comigo mesmo. Aí Marisa fez, tá meio cansado? Estou, mas eu vou. Aí fui, tomei um banho, fui para Tiúma, tal, e voltei. Nossa congregação lá em Campo Alegre, se eu não me engano, Campo Alegre. Ali é lá da casa da irmã, da missionária. Eu esqueci agora o... Estação Nova, ok. Estação Nova, Campo Alegre aqui. Então, eu fui para lá e preguei a palavra com alegria toda, mas senti no corpo assim. Terminou o culto, eu fui direto para casa e comecei a ficar cada vez mais mole. Tomei uma medicação, tomei um suco e um comprimido e deitei, mas me acordei quase sem ar, faltando ar, a saturação lá embaixo, uma coisa horrível, e eu tive que ser socorrido. E muita falta de ar mesmo. Tenho uma dificuldade, mas nesse dia, aí Marisa me socorreu, foi um diácono aqui da igreja também,
e eu cheguei no hospital já para ser internado de imediato. Não tinha todo esse ibope hoje da Covid-19, mas H1N1, muito difícil também. E não tinha, ninguém falava tanto, mas a minha irmã trabalha no hospital português, sabia dos casos, né, fatal que estava acontecendo com essa gripe. E fiquei logo sendo suspeito pelo meu quadro. De imediato me colocaram no isolamento, eu sem saber, eu estava no dia na rua, vendendo as coisas, trabalhando com a alegria na igreja. No outro dia eu estava numa UTI, além da UTI fui isolado. Fiquei num quadro, colocaram respirador em mim, uma série de coisas. E eu estava consciente assim, o que é isso? Não acredito nisso não. Aí o médico disse, olha, ele vai ficar internado. Fiquei lá no Hospital Esperança, ali na Ilha do Leite, e fiquei lá. E sem saber como é que ia ser, o quadro piorando e o pessoal me colocaram numa UTI coronária, porque era onde que tem a vaga, e além dessa UTI tinha feito um quadro de vidro, uma sala de vidro toda, e eu fiquei naquela sala que eu era observado pelo vidro, e ninguém podia entrar sem a máscara na minha sala. Ninguém, nem enfermeiro, nem o pessoal que ia limpar. Eu disse, eu estou numa situação difícil, era suspeito de H1N1, ainda suspeito. E finalmente, encurtando a história, alguns da igreja sabem, eu passei 10 dias internado na UTI, 10 dias. 5 dias na UTI, depois fui para o semi-intensivo, né? E eu fiquei conversando com Deus nesse tempo. O que é que Deus está acontecendo na minha vida? Eu estava trabalhando, eu estava na obra do Senhor, eu estava no exercício da obra, e ninguém está livre desses acontecimentos, acontece mesmo. E eu fiquei ali, internado, né? E ali eu tive muita conversa com Deus, que eu talvez não tinha conversado ainda. E eu lembro que minha mãe foi visitar um dia, e quando me viu, começou a chorar muito. Eu disse, pronto, mamãe está tendo alguma visão aqui. Está tendo alguma visão que eu estou indo embora. E eu fiquei e tal, conversei com ela muito, e ela, como foi que aconteceu isso? Eu não sei. E todo mundo com a máscara, que era obrigado a entrar com a máscara. E eu disse a Deus que eu queria sair dali. E eu comecei a perceber que eu fui evoluindo, uma melhora. A respiração não podia, né? Já não estava tão ofegante como antes, mas ainda estava. E eu tinha dificuldade de até me levantar, aí o sanitário, uma coisa muito difícil. As pernas tremiam muito, muita fraqueza, muita coisa mesmo. E eu disse, o negócio está sério. Eu para tomar banho precisava de ajuda para ligar o chuveiro, então eu nunca pensei. Enfim, as coisas acontecem. Faz uns 2 a 3 anos, acredito, Marisa queria ficar lá, mas não podia. Eu tive que ficar isolado ali e assim aconteceu. Mas ali eu disse a Deus, né, se eu sair daqui, que eu espero que saia, eu quero trabalhar mais. Eu estava fazendo pouco, eu quero fazer mais alguma coisa para a tua obra. Às vezes a gente só pensa, preste atenção, que só acontece com os outros. A gente nunca pensa que acontece com a gente, vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo, menos comigo. E às vezes a gente fala que nem Jó, aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu não esperava aconteceu comigo. E sempre eu perguntava o que Deus estava querendo de mim. Eu me lembrei da minha quase juventude, bem jovem ainda, eu fazia parte de uma igreja, e o diácono lá, que era o vice-moderador, me surpreendeu, eu era professor de sala, de adolescente. Ele me chamou e disse assim, Samuel, eu nem sonhava com negócio de pastor, nem de seminário, nada disso. Eu vejo que você gosta muito de estar na igreja, e a gente vai ter uma conferência aqui. Eu disse, está certo, conte comigo, eu estou aqui para ajudar, para evangelizar. Não, você vai ser o conferencista. Eu disse, eu? Como é? Não entendi. Não, você vai pregar aqui na conferência. Eu disse, eu? Ele fez, eu disse, como assim? Você vai pregar. Eu disse, e como é isso? Ele fez, você vai pregar. Eu ensinava, na época eu era professor, estudava ali na Universidade Católica, ensinava, mas é outra coisa diferente. Eu nunca participei de ser chamado para ser um conferencista. Eu disse, tá bom. Eu falei com meu irmão que era seminarista, mais preparado, também hoje é pastor, irmão Salomão, pastor Salomão. Ele disse, vai rapaz, vai lá, prega, sabe e tal. Você é professor daí da escola dominical também, pega o texto. E eu disse, qual é o tema da conferência? Onde passarás a eternidade? Eu disse, tá certo, vou pesquisar. E eu fiquei muito empolgado,
me sentindo um conferencista mesmo, me sentindo uma pessoa muito importante. Eu vou ser o conferencista. Aí saiu o meu nome lá na igreja, conferencista, conferência. Eu disse, eita, o negócio está sério mesmo. Eu pensei que era um sonho, mas eu vou ser conferencista. Pregar 2 dias, parece que era sexta e sábado, e o pastor encerrava no domingo. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? E fiquei perguntando a Deus, aquela conferência chegando o dia, o primeiro dia quase não saia nada. Eu fiquei olhando para os irmãos, falava, mas não saia quase nada. E lia o texto, eu olhava o texto, e se o texto diz isso, se o texto é assim, eu falei, está certo. E o texto está dizendo, cadê o negócio? Travou. E eu dava aula para, eu era professor na época, dava aula para 40, 50 alunos, às vezes mais. Mas para pregar é outra coisa diferente. Mas fiquei pensando, né? Deus, por que Ele fez isso comigo? No primeiro dia, eu não volto mais não, amanhã eu não volto, no outro dia não. Eu saí de lá arrasado, eu pensando, não disse nada. Falei tanta coisa, parece que eu não disse nada. Mas eu estava falando ali, né? Estava pregando a palavra. E fui para o segundo dia, mais nervoso do que o primeiro dia. Eu disse, e agora? Eu olhava para pessoas assim, não acreditam, faça isso comigo. Mas nunca vou ser conferencista, tem isso também. Mas nunca eu quero isso. E ali, dei meu melhor, preguei e tal. Houve uma decisão. Eu nem acreditei direito quando eu vi aquela decisão, né? Eu disse, você vai se converter? A menina lá, né? A menina chorando, aceitando a Cristo. Você vai se converter. Ela se converteu. Ela se converteu. Venha conhecer essa sua ovelha. Eu disse uma coisa assim. Eu disse, eu fiquei tão bobo. Nunca tinha acontecido isso comigo. De pregar e uma vida se converter. E eu fiquei, eu disse, olha, um dia você vai ser um pastor. Eu disse, está enganado. Nunca serei pastor. Eu não, esse negócio comigo não. E ali, aquela menina desenvolveu-se da igreja, tornou-se uma líder, e hoje vive pregando por aí. Eu disse, olha, uma filha na fé, uma mulher que ouviu a palavra e nunca mais se desviou dos caminhos do Senhor. Também eu tinha ganhado outra pessoa para Cristo, né? Outro jovem, é o jovem Moza, já mais de 35 anos, até hoje está aqui, é diácono também. E Moza, fiz o convite para ele, você quer aceitar? Moza chorou tanto, eu nunca vi uma conversão com tantas lágrimas como Moza. Cadê ele? Ele está aí, não está? Moza chorou, está ali atrás, chorou tanto, tá bom, já se converteu, acabou, já tá bem. E eu disse, meu Deus, e agora? O que foi? Menos aí. Aí ele chorava, foi para casa chorando. E eu disse, e agora? Melhorou? Ele disse, e agora? Jesus, até hoje está aqui comigo, né? Então, a gente fica pensando que é só outra pessoa que prega, só outra pessoa. E Deus, talvez, está querendo você para fazer essa obra. Você para fazer essa obra. Mas eu fugi o que pude fugir. Mas Deus, quando chama a gente, dá livramento. Depois eu fiquei sabendo de história. Minha mãe me contava que eu teve uma cheia aí, não sei se foi a cheia de 70, me levou, caí num bueiro. Eu disse, mamãe, acabou meu filho, a água amarela, eu engolindo água. Eu até fiquei buchudo nessa época, nunca tomei tanta água de cheia. Eu disse, Jesus Cristo, tem misericórdia. Mamãe disse que pensava que eu tinha morrido. Quando eu afundei, daqui a pouco eu levantei, me pegaram. Aí eu disse, por que esse menino escapou? Você sabe, você já fez uma pergunta, por que você escapou? Para que você escapou? Qual o objetivo? É porque Deus quer mais um habitante na terra? Será que é isso? Ou Deus tem mais alguma coisa na sua vida? E eu já fui escapando de coisa, de tanto negócio. Aí outro dia eu estava com Moza, eu comprei um Fusca, foi a maior alegria da minha vida, meu primeiro Fusca. Eu tinha uma barraca, vendia cajuína, vendia umas coisas. Olha que eu vou contar testemunho aqui, é tanta coisa, viu? Aí o Moza, vamos pegar. Aí eu animado com o Fusca, aquele Fusca velhinho. Moza foi muito companheiro, que ele empurrava muito o Fusca, me ajudava muito, a bateria caía, aquela agonia toda. Mas foi bom. Aí uma certa vez a gente dirigindo, tal, o Moza junto de mim, não tinha carteira ainda, né? Era só por aqui e tal. E eu tinha ajeitado o pneu do carro, porque o pneu do carro estava murcho, e eu botava e ficava murcho de novo. Eu disse, que pneu é esse? O que é que está acontecendo? Aí eu fui para o borracheiro, já ajeitei 3 vezes. Eu vejo o que é, moço. Já paguei, está assim, direto, murchando. Ele ajeitou. Aí eu saí do carro com Moza novamente. Aí então, quando eu estava lá lá próximo ali, tem aquelas curvas do S ali, lá, hoje é a PS5. Não é que eu estava dirigindo com Moza, aí fui me afoitando, aí botei o carro para correr. Quando eu vi a roda do meu carro lá na frente, Moza, aquela roda do carro meu. E o carro pendendo para um lado. Eu disse, Moza, aquela roda é do carro, Moza.
Aí, vai pegar agora não, deixa eu ver se ele para. Aí fui dar, tá. Eu disse, meu Deus. Aí os carros, buzinando, você tá louco? Todo mundo revoltado comigo. E eu atrás da roda. Aí eu tinha uns 4 parafusos. O borracheiro parece que não apertou direito, a roda foi embora. Escapei de novo. Eu disse, por que Deus está me dando tanto escape? Para quê? Já pensou sobre isso? Aí depois eu conversando com mamãe disse assim, meu filho, você sabia que você nasceu laçado e empinicado? Eu disse, que é isso, mamãe? Foi, você quase que não nascia, foi uma agonia. Aí eu soube dessa também. Aí eu disse, então Deus já fechou a minha sepultura, parece que um bocado de vez, né? E me deu livramento. Eu sei que um dia a gente vai. Mas por enquanto, por que Deus me quer aqui? Para que Deus quer você aqui? Quantos livramentos de assalto, de tantas coisas. Aí finalmente, passou o tempo da minha vida, eu já adolescente e tal, jovem também, né? No começo, arrumei o primeiro emprego. Eu fui para a URB, fui ser vigia. Aí vigia lá, o nome era esse mesmo, vigia. E eu, Marisa, depois de um ano eu me casei. Marisa, agora eu já estou vigia, eu tenho um dinheiro aí, a gente vai casar. Aí Marisa foi, a gente foi para o cartório para casar e casei. Aí fui trabalhar num posto em João da Bezerra, a maioria aqui conhece. Tinha um autódromo naquela época, um negócio de corrida de carro. Aí tinha um rapaz da Nordeste, um vigilante, e eu fui também da URB, né? Só que o da Nordeste era armado. Um assalto lá, tanto pistoleiro atirando, dando coronhada em todo mundo. Eu disse, e agora? Aí fez, esse vigia tem arma? Eu disse, não tenho arma nenhuma aqui, eu estou aqui, estou tranquilo aqui. Deu coronhada, deu tiro para cima, disse, eita, cada bala parecia bate-fino passando. Eu disse, e agora, meu Deus do céu? Escapei também. Aí eu disse, meu Deus, só que eu não volto nesse posto não, peço demissão e não volto. Aí falei com o meu chefe lá, por que você está com medo? Vida de vigia é assim mesmo. Eu disse, não, mas eu não quero mais não. Ali só o sangue de Jesus, né? E eu vi um camarada, foi tanta coisa. Eu estou contando essas histórias para dizer para vocês que Deus nos livra e tem um objetivo. Por que Ele nos livra? Porque eu estou aqui. Né? E finalmente foi um cantor, eu queria contar isso, terminei contando mais coisas. O que eu queria contar chegou na minha mente agora. O cantor, que foi para a minha conferência, convidaram um cantor. Aí eu fiquei bestinha ainda, um cantor, o cara não cantava muito bem, esse homem de Deus. Aí a música que ele cantou os 3 dias foi: o que Deus está querendo de mim, o que Deus está querendo de mim, sei que é melhor do que tudo que há, enfim. O que Deus está querendo de mim. Eu aprendi assim, vamos lá, ó. O que Deus está querendo de mim. O que Deus está querendo de ti. Sei que é melhor do que tudo que há, enfim. O que Deus está querendo de mim. Aí eu fiquei pensando, eu era conferencista, mas o que é que Deus está querendo de mim? O que é que Deus está querendo de mim? E eu fiquei pregando aquela noite e parece que a mensagem era mais para mim do que para todo mundo. E a gente vai aprendendo muita coisa, e minha vida foi até o dia... Um dia eu conto esse testemunho, para ser pastor, quase que nunca acreditei que eu seria pastor. Isso aí foi nunca pensado. E depois que eu fui pastor, eu recebi um convite para fazer uma série de conferências de uma igreja de 100 anos, centenária. Eu disse, oxe, igreja centenária, 100 anos, tantos pastores mais preparados, eu vou pregar agora. E fui para essa igreja pregar, passei 3 dias lá, foi um desafio. Alguns diáconos aqui foram comigo para essa igreja, eu esqueço agora o local onde ela ficou, eu esqueço o nome agora, mas a gente foi. Eu queria contar isso para encerrar e entrar no texto. E quando eu estava ali, o coral daquela igreja tinha morrido, o coral. Tinha acabado o coral, a igreja estava completamente vazia. Um templo que dava maior do que esse aqui, acho que umas 2 vezes, vazia. E eu vim para a igreja, eu disse, como é pouca gente, porque eu vi o tamanho da igreja, eu fiquei assustado, mas estava vazia. Aí o pastor disse para mim assim, olha, essa igreja está recomeçando do pó e da cinza. Houve muitos pecados, muitas divisões, crente que não dava testemunho, um escândalo no bairro, tanta coisa aconteceu. E a igreja está começando, só para você ter uma ideia, esse coral
Tem gente antiga desse coral que estava voltando depois de 10 ou 15 anos. Aí eu disse, sushi. E ele só estava cantando uma música. Os 3 dias da minha conferência que eu preguei, ele só cantava essa música. Porque nasci, porque estou aqui. E o futuro, como será para mim? Eis a resposta. Aí eu fiquei pensando tudo isso na palavra. Você já perguntou por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que Deus chamou você? Por que você veio para a igreja numa quarta-feira de tantas restrições? Por que você está aqui? Você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido do Senhor. Interessante que Deus, quando faz uma obra nas nossas vidas, Ele faz com um propósito. E eu queria ler esse texto aqui. Diz o texto que Jesus, entrando na casa de Pedro, Pedro tinha uma casa, viu a sogra de Pedro com muita febre, se acabando de febre. Eu fico observando o que é a febre. E aqui eu li nesse texto, esse presente, essa passagem bíblica, Mateus registrou uma mulher que estava cometida de uma infecção muito forte. Essa infecção era tão forte que paralisou essa mulher e jogou ela numa cama. A febre já é uma consequência, a febre, não é? Você tem febre porque tem alguma coisa que está provocando essa febre. E a mulher estava com uma infecção. A gente às vezes esse texto acha que é bem pouquinho isso, mas a mulher estava paralisada. E o que mais impressiona é que quando Jesus Cristo entrou naquela casa, a mulher também não se levantou para servir. Você sabia que a gente às vezes está na igreja, está pregando, e tem pessoas que estão aqui e não estão aqui? Está aqui e não está aqui. Às vezes está viajando, às vezes tem pessoas que estão online, está mais presente do que quem está aqui. Coisa interessante, né? Pode acontecer isso. Está distraído, está conversando, tem outro papo e não está sabendo o que está acontecendo aqui. E a sogra de Pedro deitada e aquela movimentação dentro da casa. Uma movimentação tão grande dentro daquela casa. Aí disseram para ela, quem está aí? Eu imagino, né? Pedro veio com um bocado de apóstolo, quem está com ele é Jesus. Ela fez, eu queria tanto, mas eu não aguento sair da cama. Eu fiquei pensando nesse texto, não sei se o que a gente pode aprender nesse texto que você parece tão óbvio, tão fácil de entender. O que é que a gente pode aprender? Que a chegada de Cristo não conseguiu tirar aquela mulher da cama. Foi preciso, naquele momento Jesus viu, ele viu aquela mulher. Ele vê quem está em pecado, aquela mulher estava travada. Queridos irmãos, eu quero pensar nessa infecção aqui, como muitas pessoas hoje estão deitados e não conseguem mais fazer nada para ninguém, nem para Jesus. O primeiro tópico dessa mensagem diz que o pecado nos impede de servir a Jesus e nos impede de servir ao próximo. Aquela mulher, certamente uma mulher dona de casa, uma mulher experiente, mas ela estava acamada, caída, e mesmo com a presença de Cristo, ela não se levantou. Você lembra que quando Jesus Cristo foi na casa de Lázaro e Maria e Marta, como foi que o povo ficou? Um cozinhava, pegava comida e Marta ia trabalhando, Maria ficava nos pés de Jesus Cristo e Lázaro também ouvindo, todo mundo quer estar perto de Jesus, pois a sogra de Pedro não saiu da cama. Tem pessoas que podem ouvir, Jesus que está chamando, Jesus que tem negócio contigo, mas não sai da cama, não sai da sua vida, não cresce, não evangeliza, não prega, não faz nada, porque diz que está travado. Eu não quero forçar o texto não, mas esse texto aqui me sugere que uma pessoa que está com infecção, que está febril, ela está parada. E ela não podia fazer nada. Jesus Cristo, ela viu aquela mulher enferma. A sogra de Pedro estava enferma e foi ao encontro dela para restaurá-la. A nossa necessidade, queridos irmãos, nunca vai passar desapercebida do crivo, do olhar de Jesus Cristo. Ele sabe quem está precisando, Ele sabe o que você está, Ele sabe como você tem passado, Ele sabe como foi esse período, Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe como você está em casa e Ele vê. Eu não me lembro de Pedro ter dizendo assim, a minha sogra está com febre. Ele viu, ele percebeu que tinha ali aquela pessoa doente. Jesus Cristo viu aquele homem com 38 anos caído lá no tanque de Betesda. Ele queria cura, mas não conseguia. E Jesus Cristo viu, ele vê quem está enfermo, ele vê quem está caído, ele vê quem está sofrido, ele vê quem está doente, ele sabe de tudo. Aleluia. E ele foi para aquele homem e perguntou, tu queres ficar curado? Eu tenho encontrado na Bíblia textos curiosos.
Gente que grita, grita como Bartimeu, e tem gente que é em silêncio. Jesus vai lá e cura também aquele. Ele conhece a necessidade de cada um. E esse texto aqui, ele diz que Jesus Cristo viu aquela mulher. Está em Mateus, também falando sobre isso. Jesus Cristo sabia. Eu fico observando aqui que quando muitas vezes nós não entendemos que precisamos fazer alguma coisa, nós estamos em Cristo, nós precisamos trabalhar. E Mateus aqui registrou que esta mulher, a sogra de Pedro, estava acamada, ardendo em febre, jazendo com febre e paralisada. E aqui, irmãos, fazendo uma alegoria, enquanto o pecado estiver em alta em nossas vidas, nós estamos paralisados. Tudo a gente fica enjoado, nada nos atrai, nada. Olha, a igreja está voltando, tem inscrição? Não, nada de inscrição não, quando voltar é que eu vou, não estou nem aí. Você sabe que tem nada que atrai? Outras pessoas ficam perguntando o tempo todo, eu não estou aí, tal. Queridos irmãos, é impressionante. Quando Deus ele tem chamado a gente para vir não estar percebido da chamada de Deus. Precisamos realmente de um toque curador de Jesus Cristo, pois nele temos a necessidade de uma restauração em nossas vidas. E aqui eu fiquei impressionado, irmãos, que aquela mulher doente, ela recebeu a atenção, o toque de Jesus Cristo. Observando esse texto aqui, é impressionante que Deus ele veio para justamente isso, para curar, para tirar tirar nossas vidas do nada. E Ele quer fazer a gente alguma coisa, foi Ele quer nos dar uma nova vida. Então muitas vezes alguém quer receber a cura, quer receber a bênção, quer receber o pão, quer receber peixe, mas depois quer ir embora. E certa vez Jesus Cristo disse assim, por que vocês só me seguem pelo pão que perece? Por que vocês só me seguem porque você quer bênção? E esquece de mim. Por isso que a mensagem domingo passado, falando sobre Pedro, quando Pedro viu aquela pesca maravilhosa, Pedro disse assim, retira-te de mim que eu sou um pecador. Pedro não ficou de olho no peixe, Pedro não ficou de olho nas coisas materiais, mas ficou de olho no Cristo, ficou impressionado com ele. E Jesus Cristo disse assim, de agora por diante, você vai ser um pescador de homens. Você agora vai pescar homem. E eu fico perguntando, irmãos, por quê? Para que Deus nos sarou? Qual foi o objetivo da nossa cura? E ali o texto diz que aquela mulher, pela graça de Deus, ele foi lá e fez um milagre. E ali aquela mulher, diz o versículo 15, se você perceber, olha aí na sua Bíblia, diz que tocou na mão e a febre a deixou. E aquela mulher imediatamente levantou-se e os serviu. Queridos irmãos, outro tópico também, sem querer forçar o texto, dentro desse texto compreender, depois de sarados, estamos prontos para servir. Depois de sarados, estamos prontos para servir. Depois de curado, depois de nos tornar uma nova criatura, estamos prontos para servir. É muito estranho alguém dizer que recebeu a Cristo, nasceu de novo, Deus transformou e a vida continua do mesmo jeito. Eu citei no começo desse culto aquele endemoniado de Gadareno, mas tem muito mais. Pessoas que quando recebeu a Cristo ficou alegre e começou a ter uma vida diferente, é uma nova criatura. E aqui, irmãos, depois de sarado, o ex-endemoniado que eu citei no começo dessa mensagem, lá de Gadara, ele pediu, insistindo com Cristo, que permitisse que eu seguisse na sua jornada. Mas Jesus Cristo disse para aquele homem, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia tudo o que o Senhor tem feito de você e como Ele teve compaixão de você. O homem salvo, liberto, restaurado e obediente está em condições de produzir no reino de Deus e fazer algo através do seu testemunho, através do seu exemplo. Irmãos amados, como é eloquente a gente vê pessoas que teve uma vida no erro, uma vida realmente nas drogas, uma vida na marginalidade, e depois daquela pessoa, nova criatura. O testemunho do apóstolo Paulo impactou muito a igreja primitiva naquela época, porque o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, era alguém que colocava os líderes na cadeia, e Deus salvou aquele homem, e ele pôde dizer, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso que o Evangelho fala novidade de vida, e é muito estranho a gente se converter, está sarado, diz que foi Jesus que curou, vai morar no céu e na terra, não conseguimos fazer nada na obra de Deus. Uma semana dessa, uma irmã ligou para mim, depois de uma mensagem, perguntou, pastor, qual é o meu talento? Eu queria saber, pastor, qual é o meu talento? Eu disse, você tem
A Bíblia diz que Jesus Cristo contou a história dos talentos. Diz que a um homem deu 5, lembra? Ao outro deu quantos? 3. E ao outro? 1. Quem tinha 5 produziu e ganhou mais 5. Tem gente que produz, gosta de trabalhar, gosta de fazer a obra, ama a obra, está sempre disponível, está sempre perguntando, eu quero ir de manhã, eu quero ir de noite, eu quero, e tem consciência, mas ele quer fazer alguma coisa, gosta de estar na casa do Senhor. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na casa de Deus, eu gosto de estar na casa do Senhor, eu gosto de evangelizar, eu sinto falta da escola dominical, eu sinto falta das reuniões da juventude, eu sinto falta do coral, eu sinto falta, eu tenho escutado irmão dizer assim, eu tenho falta. E tem algumas pessoas que estão mudando de posição, depois da pandemia. Eu não, acho que dá para ser crente em casa mesmo, e não quer mais compromisso, tem que ter cuidado com isso. E será que a gente em casa perde a fé? Não é isso que eu estou dizendo. Claro que a gente mantém a fé. Eu estou dizendo da importância da igreja, a importância do reino, do trabalho. E a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aquela mulher, depois que ela sentiu o toque de Jesus, depois que Jesus fez a obra nela, ela disse o texto, no versículo 15, ela levantou-se e serviu-os. E foi servir, e foi trabalhar. Queridos irmãos, se a gente foi receber a libertação de Jesus Cristo, a gente precisa trabalhar. Eu nunca esqueço, ainda criança, Isaac Sá, um cantor, ele dizia que foi uma música dele, eu fui escravo no Egito, mas Deus me libertou, agora eu não sou mais do Egito, agora eu não quero mais cebola do Egito, agora eu não quero mais o alho do Egito, agora o meu olhar é para Canaã, a terra que mana leite e mel, eu agora sou um servo de Jesus Cristo. É estranho, a pessoa foi ao batismo, batizou, está na igreja e agora abandonou, não tem mais alegria, eu não vou não, deixa depois, outro irmão precisa mais do que eu irmão, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E aqui o pastor Abisaí no começo perguntou quantas pessoas estão pela primeira vez depois da pandemia. Parece que todo mundo, a maioria levantou a mão com alegria. A irmã contou um testemunho, creio que um dia ela vai contar aqui. Ela veio domingo com o esposo dela. E quando ela estava, a princípio ela disse, pastor, só uma vaga. Eu disse, tá bom. Aí depois ela disse, pastor, se meu marido quiser vir, tem segunda vaga? Eu disse, mas me diga antes para eu falar, para comunicar. E ela disse que depois conversou com ele e tal, fez, olha, ela está escutando agora, eu esqueço o nome dela, da irmã, e ela disse assim, eu vou convidar ele, e ela disse que convidou, e ele disse, eu vou, tá bom, eu vou. Pegaram a moto, vinha para aqui para a igreja, mas no caminho um pé d'água, molhou tudinho, molhou o sapato, falei, não vai dar não, com todo pé molhado não vai dar nem para a igreja, é melhor voltar. Ela fez, não, vamos estiar aqui, daqui a pouco a gente vai para a igreja. Eu sei o que aconteceu, e chegou aqui, e sentou, ficou ali no cantinho, escutando. Ela aceitou a Cristo agora, nesses meses de pandemia, e ele ainda não. E ele veio para ver de perto, que ele escutava a IEBT pela televisão, pelo YouTube. E interessante que depois, naquele momento, ele ficou ali caladinho, e no final da mensagem o Espírito Santo começou a falar o tempo todo para ele. E ele disse para a esposa, né, que já era crente, e não ia levantar a mão, porque já era crente, uma coisa assim. Aí naquele momento eu estava aqui pregando e disse assim, ó, você nesta noite não está sendo convidado para ser crente, porque crente você já é. Você está precisando entregar a sua vida a Cristo, viver a mensagem que Deus começou a se revelar. E ele levantou a mão, a esposa os ligou, disse, pastor, eu tinha que ligar para dar esse testemunho. A alegria de servir, e ela contando o que Deus fez, ela orou e Deus deu uma resposta. Queridos irmãos, depois de sarados, estamos prontos para servir. Libertos do pecado, foste feitos servos da justiça, agora você é um servo do Senhor. Jesus disse a Pedro, Pedro, quando tu era mais moço, tu andava por onde tu queria, agora é comigo, eu quero conduzir a tua vida, nós precisamos ser conduzidos por Cristo, Ele tem algo para mim e para você. E aqui, irmãos, essa palavra me chamou a atenção, que a enfermidade nos impede de servir ao Senhor. Mas quando Deus cura, é porque Ele quer que a gente faça uma obra. Tem o salmista, é no Salmo 119, o versículo 67, se eu não me engano, ele diz, antes de eu te servir eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Depois ele diz, foi bom eu ter passado pela prova, porque agora eu guardo a tua palavra, eu agora vou te servir. E se você vê a palavra daquele rei Ezequias, quando foi curado, ele diz também, foi para minha
Ele diz, foi para minha alegria que eu passei por grande amargura, agora eu vou te servir, porque eu estava sendo tomado na metade dos meus dias, mas agora o Senhor está me chamando. Eu queria dizer algo para você. Eu já vi muita gente jovem dizer assim, quando eu ficar mais velho eu vou aceitar. Deus quer que você faça a obra agora na sua juventude. Ele tem chamado você para trabalhar agora, já. Então, queridos irmãos, Davi, ele sabia disso. Quando ele estava em pecado, ele perdeu a força, ele perdeu a alegria. Uma pessoa em pecado não tem alegria mais de trabalhar para Deus, perde a alegria. E ele, na oração dele, no Salmo 51, versículo 12, ele diz assim, torna-me a dar alegria da tua salvação. Se o Senhor me desse alegria, eu vou te servir com espírito voluntário. Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos. Irmãos, a gente só ensina aos pecadores, só prega a palavra, você liberto, agradecido. Uma coisa mais triste que tem, certa vez eu ministrei um curso de evangelismo, é você evangelizar, falar de salvação se você não tem certeza. Como é que você vai falar de uma coisa que você não tem certeza? Como vai ser? Como é que você vai passar isso para alguém se você não crê no céu? Jesus Cristo disse lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Se a gente não tem certeza disso, como pregar isso? O pecado escraviza, o pecado leva a gente, deixa algemado. Você não tem alegria de fazer nada, você dá uma excelente aula, você pode dar uma instrução, mas quando é para falar da Bíblia, você não tem amor, você não tem alegria. Queridos irmãos, trava tudo. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os pecados fazem separação. Quem está numa vida de pecado não tem alegria, não tem a unção, não tem graça. Vai falar o quê? Se não tem certeza, a sua mente, o seu foco é outro, o seu foco não é a palavra. Você lembra daquele carcereiro? O negócio dele era espancar Paulo, espancar Silas, e era ali um terror, era um carrasco. Mas depois daquele homem que aceitou, que Paulo, ele viu a morte, e ele disse, Senhor, o que é que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Você viu que o foco daquele homem mudou? Ele agora jogou a espada fora, porque ele queria até se matar. Ele pegou luz e perguntou sobre salvação, já mudou a conversa. Como é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo aproveitou e falou de Cristo. Paulo veio de uma prisão, Paulo agora estava liberto, e toda oportunidade Paulo falava de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Aquele homem abandonou o chicote, levou Paulo para a casa dele, e Silas colocou remédio nas costas de Paulo. Você sabe desse texto? Não. Mudou tudo a vida daquele homem. Ele que era um carrasco, agora ele estava bem bonzinho. Como o evangelho muda as pessoas, como o evangelho muda você, transforma o homem. Zaqueu, ambicioso, Zaqueu, corrupto, agora estava em casa com Jesus, devolvendo a quem ele tinha roubado, defraudado. Mudou a vida dele. É muito estranho as pessoas dizer que aceitou a Cristo, tem Cristo no coração e contou do mesmo jeito, com a mesma má vontade, sabe, irmão? E não tem alegria de servir, perdeu aquela alegria. E eu vi aqui esse texto, a sogra de Pedro fez algo maravilhoso. Quando Jesus tocou na mão dela, assim que a febre deixou aquela mulher, ela levantou-se e começou a servir a quem? A Jesus. Jesus Cristo disse para Elias, Elias, sai dessa caverna, tu tem muita coisa para fazer. Ainda tu tem um rei para ungir, e tem um profeta que vai ficar no teu lugar. Irmãos, não é hora de entrar na caverna. Se Deus curou a minha febre e a sua febre, se Deus me livrou da H1N1, se Deus me livrou da Covid, se Deus está me livrando, é porque Ele quer o vivo. Quer vivo você para quê? Para fazer a obra dEle. Você crê nisso? Quantos creem que Deus quer ter uma obra na sua vida? Levante a sua mão. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Queridos irmãos, o pecado impede servir a Deus e ao próximo. Depois que a gente recebe o perdão, é nova criatura, sarados, estamos prontos para servir. Quando Jesus, ele entra na vida do homem, o homem realmente muda tudo, o foco muda. A Bíblia apresenta inúmeras maneiras de servir no reino. Um exemplo aqui, Jesus Cristo disse, se alguém te obrigar
andar contigo 1 milha, vai com ele 2, testemunho. Dá a quem te pede e não volte as costas. Se você puder ajudar, ajude. Não diga a teu irmão, volta amanhã, se você pode ajudar hoje. A gente está falando aqui de pessoas transformadas agora, que é sal da terra e que é luz do mundo. São pessoas nascidas de novo. Aqui o texto diz que aquela mulher, ela realmente agora estava obedecendo. Deus espera a nossa boa vontade e reconhecimento. Você pode dizer, pastor, isso é bíblico? É. Você lembra que Jesus Cristo curou quantos leprosos? Aquela história, quantos? Foram 10, não foi isso? Quantos voltaram para agradecer a Deus? 1. E qual foi o comentário de Jesus Cristo? Eu curei 10. E onde estão os 9? Eu ajudei 10. Aqui tem 50. Eu ajudei 50. Eu ajudei 50. Onde é que está a gratidão? Você pensa que não? Jesus procura aqueles que são gratos a Ele. Tem um hino que diz assim: mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. E a gente acha que tudo para Jesus é sacrifício. No mundo não tinha, nada impedia fazer as coisas para o mundo. Agora para a obra de Deus, às vezes é uma má vontade. Qualquer dia eu vou, hoje não dá não, estou cansado. E aqui, meus irmãos, a gente vê como isso é notório. Muitos se omitem. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete o quê? Quem lembra? Comete pecado. Você sabe que Deus tirou você das trevas para a luz. Deus chamou o pastor Samuel, livrou de tantas coisas aqui. Para quê? Ele tem algo na minha vida. E pode ter certeza que Ele tem algo na sua também. Deus espera a nossa boa vontade e nosso reconhecimento. Sabe o que Davi disse? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, e Ele é quem cura todas as tuas iniquidades. Ele cura as enfermidades, Ele sara, Ele é um Deus que faz tudo novo em nossas vidas, é Ele. Por isso que o Salmo 100 é uma cobrança também. Celebre com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Entremos nos seus atos com hino de louvor e adoração. Louvemos o seu nome e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom. E tem pessoas, irmãos, que eu sou de Jesus Cristo, mas já não tem mais alegria de servir. Já não se coloca à disposição do Rei. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados mesmo, mas poucos são os escolhidos. Nem todos têm mais aquela alegria de servir. Além de salvar, o Senhor também nos dá um chamado específico na sua obra. Eu lembro que eu preguei na Rádio Guarani domingo passado, que Deus está à procura de homens para salvá-lo, para usá-lo e para honrá-lo. Deus quer que você cresça, Deus quer você vitoriosa, Deus quer você vitorioso. Deus não quer que a gente viva uma vida de derrota. A gente precisa não se esconder de Deus. O que foi que Adão fez com o pecado? Quando Deus procurou, ele fez o quê? Se escondeu ou não? É assim o que acontece com as pessoas. Não se apresenta para Deus. E não adianta o pastor chamar, não adianta fazer convocação, porque o coração já não tem mais alegria de servir. Procure identificar o que é que está acontecendo. Uma igreja lá em Éfeso diz assim, lembra-te onde caíste. Lembra-te, isso é queda. E volta a teu primeiro amor. Volta aquela alegria de contribuir. Volta aquela alegria de dizer, eis-me aqui. Dentro dos limites, porque todos nós temos nossos limites. Tudo que tu vier fazer para a tua mão, faça conforme as tuas forças. Porque um dia vai tudo acabar aqui. Eu preguei outro dia, estava perto da meia-noite, falando para os irmãos, e ali eu fiquei pensando na minha vida. Porque desde essa pandemia que eu não sei mais o que é uma noite toda dormido, acho que também está acontecendo isso com você. A gente não dorme direito, fica com aquela tensão. E principalmente eu que tenho que dar uma palavra. Hoje mesmo, 15 para meia-noite, a gente está lá novamente. E às vezes Marisa vai do mesmo, durma que eu estou aqui, estou bem. E fico ali, eu disse, meu Deus, o que é que o Senhor está querendo de mim? Para que esse culto? Qual o objetivo?
Talvez a gente não tivesse 115 pessoas, 120 orando se não tivesse esse vírus. Parece que o vírus veio para despertar alguns também, que estavam muito acomodados. E Deus é livramento. Deus é livramento na sua vida. Deus é livramento na sua vida. Deus tem dado livramento na minha vida, na sua vida também. Porque Ele quer fazer algo na sua vida. Ele tem um projeto na sua vida. Ah, mas eu sou jovem. Deus está livrando você, jovem. Eu sou um adolescente. Deus está livrando você, adolescente. Deus está livrando você. Deus espera a nossa boa vontade. Eu queria ler aqui, irmãos, algo que eu achei interessante. Muitas vezes não estamos dispostos mais a obedecer ao Senhor. Sabe o que a gente faz? Enterra os talentos. Você pode ler depois, se você querendo, lá em Mateus capítulo 25. Deus deu talento a você, mas sabe o que a gente muitas vezes faz? Enterra o talento. Não está desenvolvendo o que Deus deu. É muitos empecilhos. Estamos embaraçados às vezes. Infelizmente, muitos se omitem. Todos querem a bênção de Deus, mas não querem seu jugo. Mateus 11 fala sobre isso. Tomai sobre vós o meu jugo, mas muitos não querem. Jesus falou para aquele homem que ele precisava, contou aquela parábola. Um disse, o pai chamou para trabalhar, eu vou e não foi. É assim que acontece muito. Diz que é crente, diz que é salvo, vai morar no céu, mas não quer fazer nada. É estranho. Não tem tempo para nada, não tem talento para nada. Queridos irmãos, Mateus escreveu no capítulo 8, a gente está lendo aqui, aquela mulher, ela se levantou e passou a servi-lo, versículo 15. Precisamos nos levantar do nosso comodismo, da falta de compromisso, dos interesses pessoais, do estado, muitas vezes, de sonolência espiritual. Você lembra de Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer alguma coisa. Tem gente que acha que é normal, essa paralisia, não está fazendo nada, está parecendo a sogra de Pedro. Jesus chegou e a mulher não se levantou, foi necessário ir lá, mas quando ele tocou, que ela ficou curada, ela começou a servir. Quem foi curado aqui do pecado, precisa servir ao Senhor, que Ele nos curou, Ele nos perdoou. Já estou querendo encerrar essa reflexão. Notamos aqui, irmãos, que essa mulher, está aqui na palavra, ela não demonstrou qualquer sinal de cansaço ou de fraqueza. Eu passei muito tempo na cama, estou cansado. Não, ela levantou-se e começou a servir. Pode olhar o texto, de imediato. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus tocou na mão dela, a febre deixou, ela imediatamente levantou-se e serviu. Aqui o texto diz. E aqui, meus irmãos, Jesus, Ele nos tem dado força. Ele tem dado força ao cansado. Você muitas vezes se sente, eu também me sinto cansado. Mas a gente só tem interesse nos nossos compromissos, interesses pessoais. Estamos muitas vezes distantes da obra de Deus. E só às vezes buscamos, como estamos, interesse em alguma coisa para a gente mesmo, esquecendo de dar tempo para o Senhor. Fomos salvos, fomos restaurados para servir. Não faz sentido nenhum ficarmos desfrutando da nossa salvação sem fazer nada pelos que estão perdidos. Não tem sentido isso. Deus, Ele tem chamado a sua igreja, nesse tempo difícil, para trabalhar. Para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos irmãos, enquanto a Bíblia diz, enquanto Jó, você lembra desse texto? Orava pelos seus amigos, aqueles que criticaram ele, Deus começou a abençoar. Uma coisa muito importante para mim e para você. Não desista de pregar para alguém, mesmo se essa pessoa parece que é impossível, mas insista de pregar, porque quando você estiver orando por essa pessoa, Deus vai te abençoar muito na terra. Essa pessoa talvez nem saiba que você está orando por ela, ou até te ignore, mas Deus vai te recompensar. Então aqui, toda a glória se dá do Senhor. Vamos fazer, Deus tem algo novo para você. Jó 42, versículo 10, quando estamos fazendo a obra do Senhor, quando estamos interessados no reino de Deus. Alguém lembra aqui, Mateus 6,33, parece, não é isso? Mas buscai o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que todos nós aqui precisamos de alguma coisa? Eu preciso. Mas a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo, Deus quer fazer tudo para você. Vamos ficar de pé nesse momento.
Convido os irmãos para de pé, já estamos encerrando. Pastor Abisaí pode se aproximar. E queria agradecer a Deus, porque a mensagem desta noite é uma mensagem que falou que o pecado, sabe, nos paralisa. Quando a gente está de alguma forma com febre, sem desejo de fazer nada. Vai para a oração, vou não. Aí vem morar até perto da igreja. Vai ter hoje, vou nada. Deixa os outros irmãos, eu aqui estou bem em casa. Esse meu sofá está tão gostoso. Realmente é gostoso o sofá. E eu fico aqui, ó. Botei no meu telão, tá bonito o pastor hoje. Já disseram isso para mim. Pastor, só na televisão fica mais bonito. Mas minha irmã, na televisão, de perto não é tão bonito, mas pela televisão fica. Mas isso me ofendeu até, né? Mas eu entendi. Em casa é bom, é confortável. Mas, queridos irmãos, e se eu disser para você que a tua vinda para cá, Deus registrou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que querem vir e não podem. Você sabe disso ou não? Querendo vir e não podem. Outros podem e não querem. Também por quê? Porque tem restrições. Quantos irmãos queriam vir? Não é porque tá... Não estou dizendo isso aqui não. Mas a gente precisa se esforçar. Quem está aqui, quem está feliz por estar aqui, dê um amém bem forte. Diga amém. Vocês foram ouvidos, viu? Vou repetir de novo, tá? Eu peguei de surpresa, né? Quem está contente por estar aqui presencialmente, diga amém. Eu também estou feliz em ver vocês, é uma bênção, a gente está muito feliz para a glória de Deus. Então, a minha oração é que a graça de Deus, realmente o amor de Deus, continue na vida de vocês. E que cada dia possamos servir esse Deus, o Deus de maravilhas, o Deus que faz tudo. Vem para cá, Gabi, a gente vai cantar essa mensagem musical. Deus fez maravilha na minha vida. Por que Deus fez isso? Para eu possa servir Ele. Não tem sentido Deus ter dado livramento a você, Deus ter dado um casamento a você, Deus ter dado uma casa a você, Deus dar um emprego a você, Deus dar o pão de cada dia a você. Uma certa vez Jesus ficou tão chateado que disse assim: esse povo só está me servindo por causa do pão, o pão que perece. Só está me servindo porque estão querendo peixe. E a gente quer servir a Deus porque Ele nos salvou. E nós somos salvos para servir. Amém, igreja? Vamos cantar esse Deus de maravilhas. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há Deus maior. Não há Deus maior que o nosso Deus. Ele pode por essa febre para você trabalhar. Do cativo faz um livre vencedor, e a alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz aleluia! ressuscitar. É o Deus de maravilhas. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar a luz. Oh, maravilhas faz o nome de Jesus. Não há Deus maior. Não há Deus maior que o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele fala com as estrelas. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior. Não há Deus maior que o nosso. Ele cura a febre ainda hoje. Ele tira a paralisia, porque Ele quer você na obra. É importante. Deus quer usar você no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Ele quer usar a tua vida dentro da tua casa também.
igual ao nosso Deus não há, não. É o Deus de maravilhas, operando quem impedia. Oh, aleluia! É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. A igreja canta. É o Deus de maravilhas. Aleluia! Pode ser mais forte. É o Deus de maravilhas. Oh, glória! Oh, é É o Deus de maravilhas. Louvado seja teu nome, ó só Pai. Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá ninguém. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar a luz. Só Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite a tua palavra não volta vazia. E o Senhor, quando curou a sogra de Pedro, que testemunho lindo, ó Deus, ela levantou-se. Ela estava deitada, em febre, dolorida, mas quando o Senhor viu e tocou nela, ó Pai, a mulher levantou e começou a te servir. E servindo aos discípulos, ela melhorou. Ela estava grata, ó Deus. Eu acredito que ela está fazendo aquilo com alegria, como diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Louvado seja teu nome, ó Pai. Todos nós, ó Deus, que um dia fomos sarados. Um dia o Senhor olhou para a gente e nos tirou das trevas. O Senhor nos chamou, Deus, do charco de lodo. O Senhor colocou nossos pés na rocha. E agora, ó Deus, a nossa retribuição, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Está na hora, Deus, de mostrar nossa gratidão. Sem merecer, o Senhor nos salvou. Não merecíamos, ó Deus. O Senhor ainda nos promete o céu e uma vida eterna contigo, ó Pai. Que diremos? O que faremos, ó Deus? Porque o Senhor nos deu tudo, ó Pai. Louvado seja teu nome. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz um hino de alegria. Ele diz: quem foi que deu a ele para ele retribuir? Porque dele e para ele são todas as coisas. Mesmo assim o Senhor olhou para nós, ó Deus, e curou a nossa febre. E agora, ó Deus, nós estamos sem febre. Queremos te servir, queremos levantar da cama, queremos despertar desse sono, ó Pai. E queremos fazer alguma coisa na tua obra, Pai. Queremos cooperar, queremos evangelizar, queremos ter uma vida de santidade. Queremos, ó Deus, fazer culto doméstico na nossa casa. Queremos cantar hinos bem alto dentro do nosso lar. Queremos ler a Bíblia dentro da nossa casa. Queremos amar nosso irmão. Pai, o Senhor nos salvou, Deus, para termos uma vida diferente. É uma nova criatura. Quem mentia não mente mais. Agora tem uma vida contigo, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque é uma noite onde o Senhor está revelando, ó Pai, o que o Senhor espera daqueles que alcançaram a cura em suas vidas. Aqui, ó Deus, temos muitos irmãos que foram curados. Também, ó Deus, através do canal YouTube, muita gente que já foi curada. E agora, que darei ao Senhor? O que é que eu posso fazer em prol do teu reino, da tua causa? O que é que eu posso ajudar? Deus, usa nossas vidas, ó Pai, para o louvor do teu nome. Coloca uma brasa na nossa boca, ó Pai, para que possamos pregar a tua palavra santificada, ó Deus. Obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que teu Espírito Santo nos faz compreender essa palavra, Deus, e nos ajuda, Deus, na nossa pequena fé. Nos ajuda a ser realmente, ó Pai, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Deus, e nos ajuda a te servir melhor, no nome de Jesus, amém. Pastor Abisaí, bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
esteja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, de hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém.